Glória a Deus, aleluia. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Lucas 24. Glória a Deus, aleluia. Como o nosso tema hoje, a gente já teve um teatro de células, nada melhor que a gente falar do líder de Jesus. Glória a Deus. Talvez nós vamos ler essa palavra, você vai ver o que tem a ver aí com o líder de Jesus, Você vai entender. Glória a Deus. Glória. Lucas 24, versículo 13 em diante. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Então vocês Aleluia. vão achando, eu vou contar uma pequena história assim, para nós começarmos a entender o que Deus quer nos falar hoje. Glória a Deus. Aleluia. Eu, quando era criança, morava lá no Evaristo, lá a gente não tinha muita coisa para fazer, a gente tinha que inventar algumas coisas, para brincar, E a gente às vezes brincava de umas coisas, brincava de outras, mas não tinha internet, graças a Deus naquela época. A gente tinha que inventar coisas, para poder, passar o tempo. E eu estava pensando, ontem até lembrei de algo assim parecido, que a gente gostava muito de cortar aqueles cipós nas árvores e pular, Só que a gente, como criança, gostava de fazer arte. Sempre tinha alguém junto, não era a gente sozinho. E um belo dia a gente achou na beira de um barranco. E o barranco era muito alto, tinha uns 10 metros de altura. E a gente achou aquele cipó, via que ele era firme, a gente cortava e se balançava. Porque esse cipó ia por cima da estrada, assim, uns 10 metros, você arrebentava o cipó e a gente pegava lá. Mas a gente, no primeiro instante, a gente tinha medo de ir. Então, daí quando a gente ia, a gente recuava, ia e recuava. Daí o outro do lado, sempre, quem sabe eu conto até 3, quando do 3 tudo. Daí a gente ia, daí quando eles esperavam 1, 2, não, eles diziam 3 e empurravam a gente. 3. A gente ia sem esperar. E eu acho que eu estou sentindo hoje que Deus está me dizendo que já chegou o 3 na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você esperou o primeiro ano da pandemia, para trabalhar na célula. Não deu. O segundo ano da pandemia, não deu. Agora Deus está dizendo o 3 chegou. Deus está nos empurrando para a gente trabalhar, para a gente começar a trabalhar, começar a buscar, trabalhar na célula. Então o 3 na nossa vida já chegou. O 3 de Deus na nossa vida já chegou. Glória a Deus, aleluia. Então vamos falar a palavra. Eu peguei uma linguagem de hoje que é um pouco mais clara e é mais fácil da gente conseguir entender. Então vamos. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, que ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
voltaram dizendo que viram anjos, que eles afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falava dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus, como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, pois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos, reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui, lá no versículo 21, fala que a esperança deles, daqueles dois que estavam caminhando, era que Jesus fosse o libertador, de Israel. Então, por que eles estavam caminhando o caminho contrário? Porque eles estavam esperando algo que ainda não tinha acontecido. Porque não era o tempo de acontecer. E sim, eles estavam decepcionados com algo. Como muitas pessoas estão decepcionadas, talvez com a igreja, talvez com que botam uma esperança em algo, uma esperança em uma denominação, até mesmo em Jesus coloca uma esperança e aquilo às vezes não acontece. Por quê? Porque às vezes não é o tempo, mas a pessoa quer aquilo para logo, quer que aconteça já. Mas Jesus disse que seria no terceiro. E talvez ele não estava esperando nem dar o tempo ainda. E eles estavam decepcionados. Mas Jesus quando ressuscitou, ele poderia sair pregando, já falando da salvação, falando que ele ressuscitou, ir para a sinagoga, subir no lugar alto e dizer: olha, eu estou aqui, eu ressuscitei. Não. O que Jesus fez? Ele foi concluir o seu id. Glória a Deus, aleluia. Então, o id de Jesus, é para nossas vidas também. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus ressuscitou e foi andar aqueles 10 quilômetros com ele. Eles estavam andando em sentido contrário, eles tinham que estar em Jerusalém, e Jesus mandou esperarem ele lá, que ele ia voltar, mas eles foram o caminho de Emaús, estavam indo no caminho contrário, mas o que Jesus fez? Ressuscitou e foi caminhar, foi cumprir o seu id, o que era determinado a ele. Ele poderia já sair lá e dizer assim: não, aqueles desistiram de mim, aqueles não me esperaram, eu vou pregar para outros, eu vou convencer os outros de que eu ressuscitei, que eu sou filho de Deus, que eu sou a salvação. Mas não, o que ele fez? Ele foi atrás daqueles que estavam afastados, aqueles que se afastaram,
do reino de Deus, aqueles que não acreditavam mais, estavam decepcionados, né? Então, o que Jesus nos ensina também nessa passagem? Nos ensina que devemos andar ao lado de quem está afastado. Glória a Deus. Eu até não tinha visto o teatro, ficaram de me mandar o vídeo, mas enfim, não deu, eu não cheguei a ver o teatro. Mas o teatro é mais ou menos isso que eu vou falar hoje, que é andar junto com aquelas pessoas que precisam de Jesus. Muitas vezes nós queremos andar com pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que a gente chega ao lado e falam de Deus, e conversa de igreja, falam de Jesus, falam de célula, e a gente não quer andar com aquelas pessoas que não acreditam em nada, com as pessoas que não querem nada para a igreja, não querem muitas vezes a salvação. A gente quer andar com pessoas santas, pessoas que só falam de Jesus, Daí quando a gente está lá no meio daquelas pessoas que são do mundo, a gente não quer. E o que esse teatro nos mostrou? Eles estavam ali jogando futebol. O rapaz do núcleo da célula passou ali, jogou um pouquinho de futebol com eles, voltou e depois foi lá e buscou um deles, falou de Jesus para eles, levou eles para lá. Então é assim, nós temos que estar no meio do povo, como Jesus. Jesus, ele voltou para falar com aqueles que estavam fora. Eles estavam fora da igreja, vamos dizer assim, eles estavam fora. Eles estavam decepcionados. Talvez pessoas lá no mundo estão decepcionadas com algo. E principalmente agora, depois dessa pandemia, muita gente, a gente tem visto pessoas decepcionadas, Porque que aconteceu algo, ficaram doentes, perderam seus bens. Muita gente está no caos financeiro. E daí o que acontece? Eles falam, mas Deus não me ajudou, Deus não me cuidou, Deus, Cadê Jesus nessa hora? Então a gente tem que estar lá no meio para falar, E também a gente aprende que um dos princípios do ID de Jesus é ouvir. A gente às vezes tem que dar o ID de Jesus, tem que falar de Jesus, tem que falar de Jesus muito, bastante, só que também tem que saber ouvir o que as pessoas estão dizendo para nós. Qual é as frustrações que elas estão passando? O que está acontecendo? Chegar na pessoa e dizer assim, o que está pegando na tua vida? O que está acontecendo contigo? O que te afastou de Jesus? O que te levou a não buscar mais de Jesus? Daí a pessoa vai dizer, eu tive uma decepção, eu estava na igreja, mas o meu casamento deu errado, as coisas deram errado, o meu trabalho, eu perdi meu emprego, várias coisas podem ter acontecido na vida da pessoa. Mas Jesus nos ensina que temos que ouvir o que elas têm para dizer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que muitas vezes a gente está falando e não deixa a pessoa falar. A gente não escuta, porque o ídolo de Jesus é ouvir também. É ouvir o que as pessoas estão precisando. Talvez as pessoas estão doentes e elas querem falar. Como nós queremos falar, essas pessoas também querem falar. Porque quando a gente chega para alguém, a primeira coisa que ela faz é contar os seus problemas. Eu que trabalho com as pessoas assim, a gente escuta muito as pessoas. Mas começa a contar seus problemas. Eu sei que um tempo atrás eu tinha uns clientes que até chegar no problema deles, passava uns 10 minutos até ele me contar toda a vida dele. Ele começava 2 semanas atrás para chegar onde estava. E a gente tinha que escutar. Se a gente não escutasse, capaz de nem falar o problema. Ou a gente queria interromper e disse, não, espera aí que eu vou chegar. Aí começava, não tinha nada a ver com as 2 semanas atrás. Só aquele dia. Mas o que é? As pessoas querem contar. Eles querem dizer o que está acontecendo na vida delas. Para que a gente possa ajudar elas. Como é que vai chegar uma pessoa para você ajudar se você não conhece a vida dela, não sabe o que ela está passando? Claro que algumas pessoas são mais fechadas, elas não contam, mas daí a gente pode se aproximar delas, falando de Jesus, criando uma intimidade com essas pessoas para que elas consigam passar para nós, porque toda pessoa ela quer contar algo, toda pessoa ela quer dizer algo da sua vida, ela quer desabafar, às vezes aquilo está lá dentro dela. Às vezes a decepção na vida dela está lá. Como aqueles dois que estavam decepcionados. Eles estavam voltando para o caminho
né, que era contrário do líder de Jesus. Eles estavam insistindo, né, dizendo assim: Jesus prometeu que ia salvar, né, ia ser libertador, e agora morreu. Até mesmo ressuscitou, mas acho que foi embora, não apareceu para ninguém, né? Então muitas vezes as pessoas estão assim, esperando um Jesus que vai libertar a vida dele, um Jesus que vai curar, né? A pessoa vai na igreja, faz uma campanha de 7 semanas, na 7ª semana não acontece nada, mas ia acontecer na 8ª, a pessoa desistiu na 7ª, porque achou que a 7ª era a última, era o dia de Jesus fazer, e Jesus não fez. E daí decepcionou: não, mas eu não vou mais fazer a campanha, eu já fiz 7, mas Jesus não vai me abençoar. E daí que entra, né, a nossa campanha. E daí a gente falar para essas pessoas, dizer assim: mas o que aconteceu que não foi na igreja? Mas eu fui buscar essa bênção e acabei não recebendo. Mas você desistiu no dia da bênção, a tua bênção já estava a caminho, só faltava entregar nas tuas mãos. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, né, muitos falamos e poucos ouvimos. Então, né, temos que ouvir mais. Eu na minha vida também, eu aprendo, né, ouvindo. Muitas coisas. Eu quando eu vou em reunião, vou em qualquer coisa que eu tenho que aprender algo, eu sempre eu dificilmente falo em reunião, eu sempre escuto bastante, presto bem atenção, para que aquilo grave na nossa mente. Se possível a gente anota para nossa pessoa, né? Por quê? Porque se às vezes a gente não anota, a gente esquece as coisas, né? A nossa mente, a gente se perdendo, mesmo que a gente não lembre no momento, mas quando você olhar a sua anotação, você vai lembrar um monte de coisas. Às vezes só um dia, mas você vai lembrar que aconteceu lá naquele momento. Então, né? Então a gente tem que aprender a ouvir. Glória a Deus. Então por isso que a célula é importante, né? Porque lá ouvimos o que as pessoas têm para falar e entender elas. Lá na célula a gente consegue ouvir, porque lá na célula as pessoas têm a oportunidade de falar, têm a oportunidade de expressar, né? Até mesmo o seu pensamento sobre Jesus, até mesmo, né, sobre a vida que ela tem, se ela mudar, né, de vida, através, olhando a vida das outras pessoas, tendo testemunho, né, das pessoas que trabalham ali, né. Então as pessoas falam, né, na célula, né, por isso que tem um compartilhamento da palavra. A palavra, ela é importante para compartilhar, porque a pessoa vai expressar o que ela entendeu da palavra de Deus. E quando a pessoa vem no culto, a pessoa não pode, ela só escuta, ela está aprendendo, está na célula, ela pode expressar. Então, por isso é importante, né, as pessoas, né, irem para uma célula. E Jesus, né, quer que você convide Jesus para entrar na sua casa. Glória a Deus. Vocês veem lá no versículo 29, fala, né, sobre convidar Jesus. Ó. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, né? E Jesus, né, ele está à nossa porta para entrar. Né? E Jesus pode dizer assim: não, eu acho que eu vou mais para adiante. Daí você diz: não, Jesus fica comigo. Jesus entra na minha casa. E por que é importante Jesus estar dentro da nossa casa? Porque vocês vão entender que quando a gente é convidado para entrar em uma casa, a gente vai numa casa, por exemplo, assim, jantar, almoçar, a gente entra dentro dessa casa e senta e a gente fica esperando alguém servir algo para nós, ou fica cuidando do que eles vão fazer, que nem vão fazer uma janta, vão fazer um café, a gente fica só cuidando. Mas com Jesus é diferente. Quando Jesus entra dentro da nossa casa, é Jesus que faz, é Jesus que nos serve, é Jesus que nos cura, é Jesus que liberta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui diz, né? Ó, Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Então Jesus serve, Jesus nos serviu. Glória a Deus. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Então,
o que é? Quando nós partimos o pão, nós partimos o pão para aquelas pessoas, servimos aquelas pessoas que entram na nossa cela, os olhos delas são abertos, que elas entendem o que é comunhão, o que é a vida de Deus, com Deus, a vida com Jesus, né? Como Jesus está nos ensinando. A célula, por isso que a célula tem até o momento do lanche. O momento do lanche não é um momento que a gente vai só se alimentar e ir embora. Não, ali a gente fica conversando, ali a célula continua, a gente encerra a parte espiritual da célula, né? Mas dentro do lanche já é outra, já é a comunhão da célula. Glória a Deus. Por isso é importante a gente, né, compartilhar o pão na célula. Né? Glória a Deus. Por isso que tem esse lanche. Né? Vai ter lanche na célula. Tem, o lanche é importante. Lembro na época da pandemia a gente não fazia lanche. Parece que faltava. Parece que a célula estava incompleta. Por quê? Porque não tinha a comunhão. Terminava e era tudo muito frio, tchau e pronto, acabou. Não, agora não. Agora as pessoas ficam ali. Às vezes o momento do lanche demora mais que a própria célula. Porque as pessoas ficam conversando e não querem mais ir embora. E às vezes aquelas pessoas que vêm a primeira vez, elas sentem aquele agir de Deus ali, conversando, a pessoa começa a se conhecer, uma ouve a outra, uma fala, né? Então o que Jesus nos ensina? Que na selva as pessoas têm os olhos abertos. E aonde essas pessoas, aqueles dois abriram seus olhos para ver que era Jesus? No momento que Jesus partiu o pão, foi a palavra de Deus que alimentou. Vamos entender que esse pão era a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente está cego, a gente não está vendo Jesus agindo, Jesus fazendo, Jesus curando. Por quê? Porque nossos olhos estão fechados, né? Temos escama nos olhos. E no momento que Jesus nos alimenta e nos dá o pão, né? Ele parte o pão e deu aos dois, os dois abriram os olhos. E daí a gente nota o que eles falaram bem assim, né? Depois que eles, lá no versículo 32, né? Eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Glória a Deus. Por que Jesus partiu o pão, entregou a eles, mas eles já estavam sentindo a presença de Deus, ardendo o coração, só que não sabiam o que era. Muitas vezes pessoas na rua, pessoas, né, que precisam de Jesus, estão lá, o coração ardendo, precisando, só que precisam desse empurrãozinho do trailer, empurrar e levar eles para a célula. As pessoas estão ali sedentas, querendo algo, buscando algo, mas não sabem o que é, talvez porque ficaram desmotivados de alguma coisa que aconteceu lá atrás, alguma coisa na família, qualquer coisa que aconteceu, mas o coração deles está ardendo por Jesus. Eles querem buscar Jesus, eles querem ir até Jesus, mas precisa de alguém que fale para eles, leve até a célula, e lá na célula eles vão partir o pão, e lá vão ser abertos os seus olhos, e lá eles vão voltar para o caminho. Então, né, no momento que eles abriram seus olhos, entenderam e reconheceram Jesus, o que eles fizeram? Eles retornaram. Eles voltaram os outros 10, aqueles 10 quilômetros que eles tinham caminhado ao contrário, agora eles voltam os 10 ao caminho. Eles voltam aqueles 10. Então o que é? Jesus, ele anda ao nosso lado. Se a gente está fora do caminho, Jesus está ao nosso lado, nos ouvindo as nossas frustrações, as coisas que acontecem na nossa vida, para que quando chegar no momento certo, Ele falar conosco e a gente poder reconhecer. Então, o nosso trabalho, né, é isso, andar, como a gente aprendeu naquele teatro, é estar no meio. Nós temos que estar no meio daquelas pessoas que precisam, dos pecadores, né? A gente até às vezes não gosta de estar no meio dos pecadores, mas é necessário. Jesus estava no meio. Jesus estava ali ouvindo o que eles precisavam, o que eles queriam. E no momento oportuno, Jesus, né, ficou ali junto com eles,
partiu o pão com eles, e eles abriram seus olhos e voltaram ao caminho e foram ter com os outros, né? Ali fala dos outros discípulos, e o que a gente entende? Os outros discípulos seriam a igreja. No momento que voltam, aqueles que estavam lá no mundo, foram para a célula, vieram para a igreja, e aqui na igreja estão reunidos com os outros. Glória a Deus, aleluia. Então, né, a gente aprende isso, a gente aprende que devemos estar juntos, caminhando junto com aquelas pessoas, para que elas possam, né, confessar, falar o que elas querem. Eu vejo lá fora, tem muita gente querendo, muita gente está querendo voltar, mas muitas vezes não tem alguém para ir lá e falar com elas, né? Fazer como Jesus fez, ir lá, né, levar para a célula, né? E essa casa que eles entraram, vamos dizer, é uma célula, e lá na célula é onde eles abriram seus olhos e voltaram no caminho, voltaram a Jesus, porque tem muita gente lá fora esperando alguém convidar eles para a célula. Tem pessoas, né, que estão com o coração ardendo, Jesus está falando com eles, mas às vezes não tem aquele irmão que chega lá e diz: ah, vamos lá na célula. E muitas vezes a gente tem que ter estratégia para convidar para a célula. Se a pessoa conhece aquela pessoa, tem um pouco mais de intimidade, sabe que ela gosta de algo, faça algo naquele dia que a pessoa vai vir. Ah, a pessoa vai vir na minha célula, ela gosta de comer sorvete, vamos fazer um sorvete naquele dia. Ela vai chegar lá e vai se sentir em casa. Eu sei que lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com célula, a gente aprendeu sobre isso. Que a pessoa tinha que, naquela época falava: tem churrasco, hoje está mais difícil. Mas se for necessário pagar o preço, pagamos o preço. Por quê? Porque uma alma vale mais que todas as coisas desse mundo. Então, se for necessário para ganhar o irmão, faça. Nem que for muito ganho, mas faça algo, né? E a gente já ganhou muita gente lá nas células, né, desse tipo, fazendo o que as pessoas gostam. A pessoa gosta do bolo, faz um bolo, né? Para que aquela pessoa tenha os olhos abertos, para que ela chegue ali, ela tenha comunhão com aqueles irmãos, e aquele irmão abra os seus olhos e volte novamente no caminho. Ela estava andando no caminho contrário. E aí você vai ver que ela vai abrir os seus olhos e vai entender. Então queimava o nosso coração no momento que às vezes a gente estava evangelizando, quando a gente começa a falar de Jesus para as pessoas, né? A gente começa a falar de Jesus, as pessoas ficam: mas eu senti algo diferente dentro, eu vou lá na célula. Então, por isso, o importante, o vídeo de Jesus, ele é muito importante. Glória a Deus. Então, muitas vezes tomamos esse caminho contrário, mas Jesus nos resgata e traz de volta. Então Jesus, né, nos ensina essa manhã que devemos estar caminhando junto ao lado daquelas pessoas que precisam, buscando, né, convidando aquelas pessoas, né, às vezes indo na casa daquelas pessoas, e a gente vê muito, né, a gente vê muito que pessoas querem que a gente entre na casa deles, querem que a gente faça uma oração na casa deles, talvez a gente jante na casa deles, talvez vai ser a porta que Jesus vai abrir para você ganhar essa pessoa para Jesus. Talvez tem que ter uma amizade com essa pessoa, né? E muitos vão dizer assim: ah, mas aquele cara lá é da igreja, mas toda a vida na casa do fulano, lá, que lá é pecador, que lá faz coisa errada. Mas você não precisa fazer o que ele faz, você tem que ensinar ele. Então a célula é isso. A célula não é trazer crente para dentro da igreja, é trazer pessoas perdidas, pessoas que estão lá no mundo para ser salvas. E muitas vezes a gente quer ganhar aquele que já conhece Jesus, aquele que já está numa igreja, mas aquele não adianta, aquele já foi ganho, aquele já está lá. A gente tem que pegar aqueles que ainda não estão, pegar aqueles, né, pessoas que saíram da presença de Deus, pessoas que muitas vezes estão afastadas, pessoas que até mesmo não conhecem Jesus, né? Porque se você perguntar para uma pessoa se ela conhece Jesus, talvez ela vai dizer: eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, sabe que Jesus foi crucificado, sei, mas ela não entende por que Jesus foi crucificado, por que ele foi crucificado, por que ele ressuscitou, por que hoje ele está buscando essas pessoas. As pessoas não sabem, então cabe a nós falar isso para as pessoas.
Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, né? Se você que está no seu coração está ardendo, né, pela palavra de Deus, está, né? Talvez até mesmo, né? Você que trabalhou numa célula, você que já foi líder, você que já teve a oportunidade de servir a Jesus e hoje já não faz mais. Talvez não faz da mesma maneira, talvez não faça com o mesmo amor, talvez ainda trabalhe no núcleo, trabalhe faz parte de um núcleo, até mesmo líder, mas você acha que podia fazer melhor, você acha que podia ir mais além, buscar mais, convidar mais pessoas. Eu convido para você ficar em pé, para nós orarmos e vamos falar com Deus. Você que tem esse arder no seu coração, quer fazer mais na obra de Deus, né? Para que a tua célula cresça, para que a tua célula traga novas pessoas, traga aquela pessoa do mundo, e que o Espírito Santo possa te direcionar dessas pessoas, né? Para que te dê sabedoria, para que te dê entendimento, para que te dê as palavras certas, as estratégias que você precisa. Se você quiser vir aqui até